Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e em novembro teve leitura da Comédia Humana do Balzac e o título lido dessa vez foi O Coronel Chabert, que é uma novela, né? Tem cerca de 90 páginas, ainda está dentro de cenas da vida privada, estudos de costumes. E essa novela ela foi publicada em 1832 e ela vai contar pra gente a história do Coronel Chabert, um militar que durante uma batalha lá na França foi dado como morto. E passam-se 20 anos, né? Na verdade ele não morreu, mas ele tinha sido gravemente ferido e perdeu a memória. À medida que ele vai se recuperando, vai se lembrando de quem ele era, ele volta lá para a França para tentar recuperar ali o seu lugar ali na sociedade. Bom, acontece que 20 anos se passaram, a esposa dele é dada oficialmente como viúva, acaba se casando novamente, constitui família, ela tem 2 filhos, como coronel ela não teve filho nenhum. E todo o dinheiro que era dele, ele era uma pessoa de posses, acaba ficando com ela. Bom, ou seja, o Coronel Chabert volta para Paris e encontra todo o cenário modificado, não só em relação à sua vida pessoal, mas o cenário político, a França está vivendo ali a fase da restauração e a história ali vai girar em torno do Coronel Chabert tentando se reinserir ali na sociedade novamente, assumir a sua vida novamente. E uma situação que parece ser bem simples, porque afinal de contas bastaria ele falar: oi, eu tô vivo, mas a situação ela vai se revelando bem mais complicada do que parece. Eu gostei da história, mas mais do que a história do Coronel Chabert propriamente dita, com a mulher, com os personagens, foi a parte, assim, os bastidores jurídicos ali da história, O livro ele traz como um dos personagens principais o advogado Derville, que dentro da Comédia Humana ele vai aparecer em vários outros títulos, quando o assunto é direito e quando se precisa de um advogado, ele não é o único, mas ele é um dos principais. E ele é bastante ambicioso, ele é muito empenhado, muito dedicado àquilo que ele faz, muito ocupado, porque por ele ser bastante competente, ele é muito procurado. E o Coronel Chabert, como volta sem vintém nenhum, mas o advogado acaba se interessando por pegar a causa justamente pela situação ser muito inusitada e se revelar ali um verdadeiro desafio para o advogado, Então ele pega a causa ali e vai tentar defender ali reinserir o Derville, o Chabert. Bom, eu até gostei, como eu falei, eu gostei mais dessa parte ali jurídica porque era bastante divertida. Eu até estava esperando que ele fosse se aprofundar um pouco mais nessas partes, mas não teve um desenvolvimento tão grande nisso. Mas o livro começa justamente ali dentro de um advogado de advocacia, do próprio Derville, e essa parte é muito engraçada, Então, mostrando ali um pouco do funcionamento de um cartório, de um escritório de advocacia, com os juízes, os clientes, os advogados, os escreventes, E que eu achei mais engraçada a figura do estagiário, então, que essa figura é tão menosprezada, tão explorada, e a gente vê que desde aquela época já estava presente ali mais ou menos os mesmos moldes que a gente tem hoje em dia, Então eu dei 4 estrelas ali pro Coronel Chabert e gostei da história. Bom, em relação ao final, não vou falar o final, mas eu esperava que o final fosse diferente, mas eu achei que ficou bem coerente ali o final do Balzac dele. Depois eu acabei lendo Os Enamoramentos, do Javier Marias. Esse escritor ele é nascido em 1951 e é um dos principais autores contemporâneos ali da Espanha, Eu peguei esse livro da biblioteca, ele é da Companhia das Letras, tem em torno de 350 páginas e foi publicado em 2011. E eu resolvi ler esse livro praticamente em seguida porque são livros que estão relacionados. Os Enamoramentos ele vai contar pra gente a história da Maria Dolls, que é uma editora, é ela que está contando a história pra gente, E ela é uma mulher lá na casa dos seus 30 anos de idade, ela é uma editora, apesar dela ter uma boa profissão, mas ela não está lá muito feliz, muito satisfeita com a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Para vocês terem uma ideia, a melhor parte do dia dela
No café da manhã, ela toma café da manhã sempre numa cafeteria próxima ao trabalho, e o que mais a agrada é observar um casal, a qual ela apelidou secretamente de casal perfeito, e ela gosta de observar aquele casal porque eles são muito cúmplices. Ela observa que existe muito amor entre eles, uma sintonia muito grande. Então ela vai para o trabalho feliz da vida, fica feliz simplesmente por estar observando os dois. E isso acontece assim durante muito tempo, muitos meses, né? É como se até eles mesmos como eles se conhecessem, apesar de não terem nunca trocado palavra. E um dia simplesmente eles não aparecem no café e desaparecem, né? Durante um período muito longo eles desaparecem. E ela se depara com uma notícia no jornal de que o marido foi brutalmente assassinado, né, um crime meio besta ali, meio por engano, e deixando a mulher ali totalmente desorientada, viúva e com 2 filhos pequenos. E na história, a Maria Dosa, ela vai acabar se envolvendo de alguma maneira, ela vai acabar conhecendo a Luísa, que é a viúva, e vai de alguma forma ter um envolvimento com ela e com alguns outros personagens que aparecem na história. O livro ele é interessante, eu estava gostando da história, mas à medida que a narrativa foi desenrolando, essa leitura ela se revelou bastante cansativa para mim pela forma como ela foi escrita, tá? O livro ele é dividido em 4 capítulos e é praticamente todo feito de digressões, né? Quer dizer, é o relato dos sentimentos dos personagens envolvidos, que são poucos. Então ela começa descrevendo ali os sentimentos da Maria Dosa em relação à sua solidão, depois a vida da Luísa como viúva, então isso ela passa páginas e páginas relatando como ela estaria se sentindo, como o marido teria se sentido durante o assalto, quando ele morreu, o que ele estaria pensando hoje em dia se não tivesse morrido. Depois vai partir para os pensamentos de um quarto personagem que vai se tornar um dos principais ali da história. Então o livro ele é escrito dessa forma mais ou menos uniforme e é todo dessa forma, né? Todo narrando ali as digressões desses personagens. Então acabou me cansando um pouco. E eles são assim parágrafos assim de páginas inteiras, então não foi exatamente isso que me cansou, eu não ligo para isso, mas é mais a forma ali, como ele foi narrado mesmo, tá? E a relação que existe entre o romance, a novela do Balzac, é que o Coronel Chabert, ele é citado no livro praticamente o tempo inteiro, inclusive quem tiver interesse em ler Os Enamoramentos, o Coronel Chabert e Os Três Mosquiteiros do Dumas, deve realizar a primeira leitura dos 2 romances franceses para depois ler esse. Porque ele entrega muito do que acontece aqui, com muito spoiler mesmo. O Coronel Chabert, o personagem que ele resume a história, com detalhes, inclusive citando frases ali do próprio livro, e dá a ideia até do que acontece no final. Em relação aos Três Mosquiteiros, ele não vai resumir a história, mas ele vai contar ali, revelar um dos principais, acho que é o maior mistério ali dos Três Mosquiteiros, ele vai revelar aqui nesse livro. Então quem se incomodar com spoiler e quiser ler esses 2 romances, deve fazer a leitura deles primeiro, tá? E o ponto que tem em comum, o porquê dele citar o Coronel Chabert o tempo inteiro, é a questão de que os mortos devem permanecer mortos a fim de que não atrapalhem a vida dos que continuam vivos, tá? Então é mais ou menos em torno disso que vai girar a narrativa, tá? Então eu gostei da ideia do romance, mas a forma como ela se apresentou acabou me cansando um pouco, tá? 2 frases que eu assinalei aqui. O que ocorre no romance é o que menos importa, pois nos esquecemos de quase tudo quando terminamos um livro. O interessante são as possibilidades e as ideias que os romances nos inoculam e que eventualmente nos mostram como é o mundo. E a segunda frase que eu assinalei foi só porque me deixou extremamente intrigada, né? Então eu trouxe aqui para vocês para ver se alguém consegue me esclarecer o porquê disso, né? O romancista era um sujeito de suéter de losangos, óculos de estuprador ou maníaco e pinta de complexado. Óculos de estuprador ou maníaco.
Quem puder me explicar isso, por favor, deixem aqui nos comentários. Como é que seria um óculos de estuprador ou maníaco. Bom, então é isso. 2 estrelas ali para os enamoramentos e 4 estrelinhas ali para o Coronel Chabert do Balzac, tá bom? E é isso, deixem nos comentários o que conhecem desses autores, o que leram, se leram esses livros, quiserem aqui compartilhar suas impressões de leitura. Vamos conversar sobre essas obras, tá bom? Até mais!